Eu demorei muito tempo para preparar essa aula aqui sobre lacunas argumentativas na redação do Enem. Meu Deus, profinho, o que é lacuna argumentativa? Calma, eu vou te mostrar porque não é difícil, tá? É um pouquinho complicado se você nunca ouviu falar, mas é uma das coisas que o Enem mais está apertando do último ano para cá, a parte do desenvolvimento, da argumentação. Muitos professores, infelizmente, ainda comentam assim: argumentação vaga. Ah, melhore sua argumentação, só que você não sabe como melhorar. Então nesse vídeo você vai saber como que você melhora, como é que você evita esse tipo de erro, tá? O problema é que muitas vezes você vai tentar resolver um erro do desenvolvimento, mas na verdade o erro não está no desenvolvimento. O erro está numa ideia que você escolheu antes, tá? Ou que você não escolheu, simplesmente foi no flow. Então, infelizmente, você vai se prejudicar. Basicamente, galera, olho na minha tela, quando você vai fazer uma redação do Enem, você tem que entender que ela tem o profinho, 4 parágrafos, olha só que desenho lindo, coisa bonita. Na introdução, que é esse parágrafo aqui, você apresenta o quê? Você apresenta tese, argumento 1 e argumento 2. Profinho, mas eu não sei criar argumentos. Lindo, eu não vou falar aqui de como é que você cria argumento, até porque não existe esse negócio de criar argumento. Os argumentos você não cria, os argumentos você escolhe de uma lista de argumentos que já existem, certo? Se você me conhece aqui no YouTube, eu tenho uma técnica chamada Demo Aí. Vou deixar lá no final do vídeo um outro vídeo para você aprender a escolher os melhores argumentos. Só que esse vídeo aqui, ele não é para você aprender a escolher os melhores argumentos. Ele é um vídeo para você não cometer lacunas nos argumentos que você já escolheu, você entendeu isso? Então aqui no argumento 1 você vai trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 vai trabalhar o argumento 2. E na conclusão você vai solucionar o argumento 1 e o argumento 2 dentro das propostas de intervenção. Então eu não vou falar nesse vídeo sobre introdução e nem vou falar sobre conclusão, tá? Se você quiser um curso completo em que eu ensino tudo isso mastigado, do início ao fim, entra no Combo Enem, tá? Mastigado, melzinho na chupeta para você, link aqui na bio não, na descrição aqui do vídeo, ou fixado no comentário. Eu regravei o curso todo, ele tá totalmente atualizado, tá muito bonito, tu vai gostar muito. Beleza, profinho, então o que é o desenvolvimento? Cada desenvolvimento tem uma função, cada pedacinho dentro do desenvolvimento tem uma função. Vamos ver aqui agora. Primeira coisa, o desenvolvimento, galera, ele vai ter 5 partes. Ele vai ter a apresentação do argumento, ele vai ter a apresentação de um repertório, ele vai ter uma crítica ao Brasil contemporâneo, exemplos e fechamento. Você entendeu isso? Você entendeu, né? Então eu vou começar primeiro apresentando. Basicamente, cada parte desse desenvolvimento tem um nome. E aí agora é o momento que você sai do vídeo e você vai assim, eu não preciso saber o nome das coisas. Precisa sim, porque se você não consegue dar nome para cada uma das frases de tua redação, é como se você ou não sabe o que está fazendo, ou você está copiando de alguém que fez e você, quando copia, você não reflete e acaba sendo massa de manobra, sendo marionetezinha na mão de influencer do YouTube que não sabe o que está falando. Então não seja isso, hein, galerinha? Pelo amor de Deus! Então aqui, o nome desse primeiro cara se chama tópico frasal, apresentação do argumento. O repertório, ele se chama fundamentação, nem você sabe. Fundamentação. A crítica ao Brasil contemporâneo se chama raciocínio crítico. Excelente. Os exemplos se chamam exemplos antilacuna argumentativa, muito bom. E o fechamento ele se chama reflexão crítica. Excelente, muito bom. Eu escrevi tudo, mas aqui do lado tem nos nomes certinhos. Eu só escrevi para dar engajamento no vídeo, para você ficar vendo eu escrevendo. Inclusive, na minha plataforma de correção, a plataforma Sofia, eu analiso as suas redações com base nessas 5 partes, que é muito bom. Qual que é o grande problema de muitos alunos que acabam cometendo lacuna argumentativa? A lacuna argumentativa acontece quando algum desses elementos falha. Quando esse cara aqui falha, acontece lacuna. Beleza? Isso é muito comum. Por quê? Porque a maioria das pessoas que você conhece usa modelo de redação. E os modelos que circulam na internet, eles são muito bons na parte estrutural, mas são péssimos em argumentação. Exceto os meus, porque os meus eu já penso nisso, né? Ah, o seu modelo é melhor que todo mundo? É melhor que todo mundo, sim. Acho que não, tenho certeza. E quando você
cria ali uma estrutura focada em apenas estrutura mesmo, você não consegue colocar um bom exemplo anti-lacuna, certo? Então dá uma olhada aqui nesse exemplo para você ver como que você tem que fazer. Eu vou analisar com você então agora esse desenvolvimento para você copiar essa mesma estratégia. Então, pelo amor de Deus, se você está aqui comigo há mais de 5 minutos de vídeo, comente assim: eu sou abençoado, sou abençoada. Ah, prof, não quero botar abençoado porque eu não sou evangélico, não quero comentar isso. Então comenta assim: sou uma pessoa muito boa. Mas comenta aí só para ver que você é um vitorioso, uma vitoriosa que chegou. Beleza, galerinha? Então, aqui basicamente, o tema dessa redação é sobre o preconceito contra a população autista. Beleza. O tópico frasal, ele começou assim, ó: diante desse cenário, preconceito contra a população autista representa postura retrógrada. O tópico frasal, ele tem 3 regras. Ele tem que ter um verbo no presente, uma referência ao argumento e uma referência ao tema. Entendeu nada, né? Vou te mostrar aqui. Um verbo no presente, ele tem que ter aqui, um verbo no presente. Ele tem que ter a referência ao argumento e referência ao tema. Aqui eu tenho a referência ao tema, preconceito contra a população autista, e referência ao argumento, postura retrógrada, ok, que é o argumento 1 do desenvolvimento 1. Se tiver faltando o verbo, se tiver faltando referência ao argumento e referência ao tema, você está cometendo um deslize ali, porque se não tiver, você não está fazendo tópico frasal. Tem muita gente que acaba fazendo uma coisa que não tem nome. Se você faz algo fora da técnica, você acaba errando, beleza? Muito simples de fazer isso. E aí você depois vem e apresenta o seu repertório. Nesse sentido, Casa Grande Senzala, de 1983, denuncia a tendência do brasileiro seguir padrões culturalmente enraizados e julgar a conduta alheia de forma preconceituosa. Esse aqui é o repertório chamado de fundamentação. Profim, mas eu não sei, não tenho repertórios para os temas. Esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é lacuna argumentativa, mas enfim, se você tem esse problema, tem que separar. Aprenda a separar os seus problemas em tipos. Para fim, eu não sei começar uma redação, então o teu problema é na abordagem do tema. Eu sei começar, mas não sei desenvolver. Não sabe desenvolver o quê? Não sabe criar o argumento, porque você não cria, você escolhe. Você escolhe, mas não sabe desenvolver, então é falta de repertório. Você tem o argumento, você desenvolve ele o repertório, mas não sabe aprofundar, então o seu problema é lacuna argumentativa. Ah, meu problema é tudo. Então comece na estrutura. Não é nem para tu estar vendo esse vídeo se o seu problema está lá na estrutura do texto. Muito bueno. E depois eu entro na parte de crítica. De forma análoga, o problema da exclusão dos indivíduos autistas ainda se perpetua de forma negativa. Aqui a gente tem o aprofundamento. Esse aprofundamento, galera, ele é naturalmente mais abstrato, ok? Não tem problema de você usar ideias abstratas. Em algum momento a sua ideia vai ser abstrata sim, porque a gente só consegue fazer crítica numa ideia mais genérica. E aí depois que eu faço a minha crítica, eu tenho que dar exemplos que provem que essa crítica é real. Por exemplo, se você fala assim: o profinho é um professor muito ruim, o que essa pessoa está fazendo? Uma crítica, está mentindo, né? Porque eu sou um professor muito bom, muita autoestima também, e sou bom também. Mas você percebe quando você fala assim, profinho é muito ruim, você fez uma crítica abstrata. Porque a pessoa que não sabe o que você está falando, que nunca ouviu o profinho, ela vai perguntar assim: mas o que ele fez? Ou o que ele não fez para se tornar um professor ruim? Para que você o considere ruim. Aí você vai dizer: o profinho ele é ruim por quê? Porque ele não posta vídeo no YouTube, não posta conteúdo. O profinho é ruim porque quando ele fala, ele usa palavras muito rebuscadas e não ouço nada. O profinho é ruim porque... Estou tentando pegar exemplos aqui bem concretos. O profinho é ruim porque ele corrige redação e escreve argumentação vaga na redação dos alunos dele. Então você percebe que eu estou dando 3 exemplos mentirosos, né? Porque na verdade eu não faço nada disso. Mas 3 exemplos concretos que provam que o profinho é ruim. Então, se eu pego ali se a redação fosse sobre o profinho, o problema do profinho no Brasil, e aqui eu tivesse o profinho é ruim, não é ruim não, tá? É ruim. Você não fala amendoim, você fala amendoim. Você não fala ruim, não, você fala ruim, beleza? Aqui eu falo que é uma coisa ruim, uma ideia abstrata. Então, aqui nessa parte, eu tenho que dar provas concretas. E o que é uma coisa concreta? Aquilo que você consegue ver, aquilo que você consegue tocar, aquilo que você consegue evidenciar, mesmo que pela falta. Então, por exemplo, quando você vê assim,
existe carência de vagas reservadas nas escolas. O que é uma vaga? É uma cadeira. Então, uma cadeira, não tem cadeira, é óbvio que cadeira em sentido amplo, né? Não tem um espaço disponível para a pessoa com autismo. Então você percebe que vaga é algo concreto. É claro que não existe, né? Tipo, existe uma carência, mas eu consigo ver a coisa concreta ali. Outro exemplo, existe uma falta de debate social sobre assunto na família. Você consegue ver uma família debatendo. Passa uma cena de uma família conversando. As pessoas não conversam sobre nada, na verdade. Né? As pessoas ficam o tempo todo no telefone. Então aqui, falta de debate na família sobre o assunto é o primeiro exemplo, chamado de P1. E falta de vagas reservadas nas escolas é o P2. P1 é problema 1, P2 é problema 2. São dois exemplos problemáticos do meu argumento. Muito bom, perfeito isso aqui, galerinha. Então, essa é a lógica que você tem que seguir. Se você entendeu, está aqui comigo há mais de 10 minutos, comenta aí, prof, entendi. O que é um exemplo concreto? Tem que dar. Se você fala assim, ó, o Estado não tem políticas públicas. Política pública é muito abstrato. Você tem que dizer qual política pública está faltando. Então, o sistema da redação é sobre a importância do uso saudável das redes sociais no Brasil. Vamos fazer aqui um esboço sobre esse tema, que eu achei muito bom esse exemplo aqui, vai ficar muito claro para você. Vamos aqui na nossa redação, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, o tema é sobre a importância do uso saudável das redes sociais pelos adolescentes. A gente está vendo que tem vários adolescentes aí se matando, vários adolescentes aí seguindo trends e a pessoa morre na trend. Então o INEP ele poderia cobrar um tema assim, faz muito sentido. Beleza? Cobrar um tema assim. E aí a tese vai ser, ó, uso irresponsável das redes sociais pelos adolescentes representa um grave problema. É a tese. Por quê? Por conta dos comportamentos retrógrados e por conta da falha estatal, beleza? Então eu falo que o Estado ele não se posiciona como deveria para coibir ou para educar os adolescentes a usarem as redes sociais de forma mais saudável. Então aqui você percebe que eu trabalhei o argumento 1, o argumento 2 e a tese. Eu não vou desenvolver, porque na introdução não desenvolvo nada, apenas apresento. O meu argumento 1, que é sobre a omissão do Estado, eu vou colocar ele aqui, ó, certo? E vou desenvolver ele. Ok. Aí, beleza, eu posso muito bem começar com o meu tópico frasal, trazer um repertório sobre o assunto, pode ser um repertório que sirva para esse tema não precisa ser um repertório específico, tá, galera? Você pode colocar um repertório relacionado ao assunto, depois afunilar ali no meio do parágrafo. Mas, basicamente, quando eu falo assim, o Estado, ele é omisso em relação à orientação dos adolescentes no uso saudável das redes sociais. Beleza. Aí o corretor, olhando essa tua afirmação, vai perguntar, beleza, omisso como? O que ele deixa de fazer? Ou o que ele faz errado que configura essa omissão na relação dos adolescentes usando errado as redes sociais? Então, o primeiro exemplo, o P1, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Existe uma falta de debate nas escolas sobre o uso saudável. Então, quando eu falo assim, existe uma falta de debate nas escolas, eu tenho um exemplo concreto da omissão do Estado, porque as escolas, elas são responsabilidade, educação é uma responsabilidade do governo. Embora, mesmo educação particular, mesmo escolas particulares, são responsabilidade do Ministério da Educação. Certo? Então, carece de alguma iniciativa do Estado para que haja mais debates nas escolas sobre isso, de forma muito mais sistematizada. Inclusive, falta de debate é um exemplo concreto para vários temas, sem estresse. Um outro exemplo, eu sempre aconselho que você faça pelo menos 2 exemplos, tá? Para deixar teu argumento bem concreto, bem de boa. Um outro exemplo que eu poderia dar aqui, existe faltam centros, existe uma carência de centros de reabilitação para adolescentes com vício em internet. Prof, mas que ideia doida. Não é doido não, cara. Pensa comigo, se o adolescente está viciado, ele está usando de forma irresponsável, a família não sabe mais o que fazer, isso acontece muito. A família, por exemplo, o adolescente ele tá usando muito frequentemente um jogo, e ele já está agressivo, ele deixa de comer, ele deixa de ir na escola. Então não tem um centro de reabilitação para adolescentes com vício ou um lugar, pelo menos um centro, não sei se internar o adolescente, mas um centro em que ele vai ter acompanhamento com psicólogo gratuito, custeado pelo Estado. Então, aqui eu tenho o segundo problema, o segundo exemplo dessa omissão. Muito bom. E uma forma de você sempre ter argumentos concretos, sempre ter exemplos concretos, é falar
algum lugar onde a coisa poderia acontecer. Quando você menciona lugar, necessariamente você está trazendo algo concreto. Então, na hora de você dar exemplos do problema, tente perguntar, pelo menos tem como eu dar exemplo de algum lugar que poderia ser realizado alguma coisa para combater o problema? No caso aqui, por exemplo, carência de centros, ou seja, centro é um lugar em que eu centralizo aquela reabilitação. Centros de acompanhamento, centros hospitalares, centros de apoio psicossocial. Então, lugar é uma forma muito legal de você privilegiar e dar mais exemplo concreto. Por exemplo, se eu falo assim, existe uma desigualdade no acesso ao ensino superior, existe uma falta de acesso a pré-vestibulares, por exemplo. Posso propor a criação de centros pré-vestibulares, centros comunitários gratuitos destinados a ensinar a pessoa a passar no Enem, entendeu? Então, vai pegar essa dica aí porque eu acho muito boa. E aí, uma dica extra é a seguinte, galera, na hora que você estiver ali no seu desenvolvimento, você trouxe P1, trouxe P2, vai fazer a conclusão, retoma o P1, retoma o P2 na proposta de intervenção. E como é que vai ser isso? Não vou falar aqui agora. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como é que eu resolvo P1 e P2, bota aqui nos comentários. Faz um vídeo de como é que resolve P1 e P2, que eu vou saber que você estava no vídeo. Eu sei que a minoria vai comentar, porque a minoria chega ao final, mas você faz parte dessa minoria. Melzinho na chupeta, que tá realmente comprometido, então bota aí no comentário que se tiver comentário eu vou ver que é relevante, se não tiver eu vou simplesmente descansar, porque eu tô cansado. Beleza? Vou deixar um outro vídeo aqui muito bom aqui desse lado, monstro, pra você assistir. Como é que você faz pra selecionar o melhor argumento. Clica nele e continua vendo, valeu, tchau!